A receita de hoje, um delicioso lanchão para você fazer aí e saborear com sua família ou conseguir uma grana extra. Uma receita fácil, prática, sem sova, sem bagunça, você vai precisar apenas... de uma vasilha e de acompanhar o passo a passo. E para você que não é inscrito no canal, eu vou deixar o convite aqui. Clica aqui embaixo, se inscreva e venha fazer parte da família Bistrô. E se você gostou da receita, compartilhe com gosto, com força, nos grupos do WhatsApp, com sua família, para que eu venha trazer mais receitas fáceis e deliciosas como essa. E o sabor, Irresistível. Para essa receita, vamos precisar de uma vasilha, 200 ml de leite, esse leite ele está em temperatura ambiente, 100 gramas de queijo parmesão, um ovo, 60 gramas de margarina, você pode usar manteiga ou margarina e ela está em temperatura ambiente. E anote todas as dicas e segredinhos, porque isso faz muita diferença para um bom resultado aí da sua massa. E essa massa é tão saborosa que dá para comer ela pura, né? Gente, pense num sabor. E se você está começando, essa massa ela é perfeita, porque você joga tudo aqui dentro da vasilha, mistura e vou lá! Salsinha, você pode colocar salsinha, cebolinha, fique livre. Vou deixar um pouco aqui na vasilha que eu vou finalizar. 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. Essa farinha de trigo é fácil de encontrar aí no supermercado. Massa muito fácil de fazer, porque você só coloca tudo aqui, ó, e vai misturando. Nem precisa de sova, né? De liquidificador, né? Nada, apenas de uma vasilha. Você vai amar o sabor dessa massa. E a textura dela é como se fosse de massa fermentada, aquele tipo de massa sovada, sabe? Vocês vão amar. Fácil demais. Gente, acredita que já deu ponto? Já está pronta essa massa. E olha só o ponto dela. É um ponto que você pega assim, ela desce e faz um desenho e logo vai desmanchando. Até a produção consegue fazer. Muito bem, obrigado. Muito fácil. Mas essa é verdade, essa é muito fácil mesmo, até eu consigo fazer. Agora finalize com uma colher de sopa de fermento para bolo. E escreva essa dica aí no seu caderninho. O fermento você tem que colocar por último, tá? Nunca coloque o fermento no meio da receita ou no início. Faz isso não. Aí mistura aqui quando você perceber que todo o fermento está unido, misturado aqui, envolvido na massa. Aí você já pode parar. Não, olha só que massa. Super saborosa. Olha. Uma textura maravilhosa. Parece um sorvete, né? Uhum. Aqui eu tenho uma forma. Eu estou untando ela com um pouco de manteiga. Você pode usar manteiga, margarina, fique livre. O tamanho dessa forma, o comprimento dela aqui é de 30 centímetros e a largura é de 20 centímetros. E você pode usar a forma aí de sua preferência, quadrada, redonda ou retangular. Aqui você tiver no celular. Tá rimando, hein, Dá produção? até uma rima, né? Coloque um pouco de farinha de trigo. Isso ajuda a soltar com facilidade quando você for tirar o seu lanchão da forma. Agora coloque a massa na forma. Não deixe nada, viu? Essa massa é tão saborosa que você tem que fazer assim, ó. Não deixar nada na vasilha. Olha só. Falar uma coisa aqui para você. O lanchão é um salgado que tem a massa alta. Então, quando você for fazer aí, você tem que fazer uma massa bem temperada. Coloque queijo, tempere a massa, deixe ela com bastante sabor. Porque se você deixar o lanchão com a massa sem sabor, aí o que vai acontecer? O povo vai tirar apenas o recheio e não vai experimentar a massa. E esse tipo de massa aqui, se você fizer assim, ai, 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 dá para comer até
Só a massa, né? Só a massa, isso mesmo, produção. Eu tenho molho de tomate. Esse molho de tomate aqui, ele é fácil de encontrar no supermercado. Você compra eles em sachê, sabe? Muito fácil de encontrar. Aqui eu estou usando a metade do sachê. Pode escrever aí no seu caderninho. 100 ml. E eu tenho uma pergunta. Esse molho de tomate é o tradicional, É o tradicional, produção. mas pode usar qualquer um, né? Tem uns com orégano, com manjericão, qualquer sabor, né? Produção, por que você não me falou isso quando eu estava lá no supermercado comprando molho, produção? Pois é, mas está valendo pro próximo. Esse é um lanche que você pode colocar o recheio aí de sua preferência. Eu escolhi linguiça calabresa. Gente, essa linguiça calabresa aqui, ela é maravilhosa porque ela é defumada. E assim, é opcional você selar antes. Eu gosto de fazer isso porque ativa mais o sabor dela defumado, sabe? Então fica perfeito. E quando você for fritar a linguiça calabresa, você não precisa colocar nenhum tipo de gordura na panela. Aqui já eu vou espalhar aqui toda ela para ficar uniforme. Agora eu vou colocar um ingrediente secreto. Gente, pense na explosão de sabor que é esse ingrediente secreto: cebolas caramelizadas. Olha só, se você quiser usar a cebola sem caramelar, não tem problema nenhum. Por que que eu uso a cebola caramelizada aqui no nosso lanchão? Porque reduz a acidez e a construção de sabor aqui com essa cebola e a linguiça calabresa, meu Deus do céu! E eu já tenho aqui no canal essa receita, mas eu vou mostrar aqui rapidinho o passo a passo. 50 gramas de margarina e 30 gramas de açúcar. Acompanhe o passo a passo porque primeiro eu vou refogar a cebola e depois que a cebola estiver totalmente refogada é que eu vou adicionar o açúcar. Acompanhe o passo a passo. Quando você perceber que ela já reduziu bastante, aí você já pode colocar o açúcar. Fogo baixo, tá? Pronto, agora que você já sabe como eu faço essa maravilhosa receita de cebolas caramelizadas, vamos para o próximo passo. E se você for fazer para vendas, é bom que você faça isso com as cebolas. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não gosta daquele gosto ácido da cebola. E sem contar que estraga mais fácil, porque você não tirou ali todo o caldo da cebola. Mas se quiser fazer com a cebola crua também pode, né? Pode, com certeza pode. Vou colocar aqui 250 gramas de queijo prato. Você pode substituir o queijo prato por queijo mussarela, também fica muito bom. Vou colocar aqui tomate. Tomate no lanchão é tudo de bom, é como se fosse uma obrigação. Você tem que colocar. Finalize com salsinha, pode ser salsinha, cebolinha, orégano. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E eu vou colocar para assar com as duas resistências ligadas, a de cima e a de baixo. Depois de uns 10 minutos, eu vou desligar. E qual o objetivo, Edva? Para que o tomate fique mais assadinho. Aí depois eu vou desligar a parte de cima e vou deixar apenas a resistência de baixo. Gente do céu, eu sempre falo, deixa esfriar um pouco, né? Mas esse daqui eu não vou aguentar, não. O cheiro aqui tá, assim, maravilhoso. O cheiro tá demais, né? Vou cortar um pedaço aqui generoso. O primeiro pedaço, todo mundo sabe, né? Como é que fica? Suculento. Soltar aqui. Ê, produção. Nossa, olha só. A água já tá cheia de boca. Nossa, olha só. Que malvadeza.
Você come esse pedaço todo, Com produção? certeza. Olha para essa massa, gente. Olha a qualidade. Tá vendo? O negócio tá bem suculento, hein? Vocês precisam fazer. É tão suculento e tá quente, viu? Tá quente, tá quente, Tá tá quente. fumaçando. Olha só. Tá muito quente. Produção, você precisa experimentar. Já quero. Nossa. Olha, eu faço esse tipo de coisa, não é para lhe maltratar, não. Não? Não. Quer dizer, só um pouquinho. Mas é para que você conheça, olha só, a qualidade do salgado que você vai oferecer para o seu cliente ou para a sua família. Espera aí, não vai embora não. Deixa eu fazer um negócio aqui. Olha só. Gente do céu, eu amo molhinho de pimenta. Eu gosto. Caprichado, né? Ai, gente, eu amo pimenta. Como todo bom baiano, né? Nossa. E se você quiser fazer para vendas, você pode usar a embalagem aí de sua preferência. Essa embalagem aqui é a B1, ela é fácil de encontrar em lojas que vendem produtos para festa ou em casas de embalagens. Essa forma aqui, a quantidade, dá para fazer 6 pedaços generosos nessa bandeja aqui. E se você quiser dobrar a receita, aí você vai ter 12 pedaços. Antes de passar o plástico filme, aí você vai colocar um guardanapo ou um papel toalha, né? É bom você mimar o seu cliente, sabe? E, gente, mais mimo ainda. Que tal colocar ketchup, maionese e mostarda? Aí você ganha o seu cliente assim, sabe? De uma forma... Olha só, tá vendo aqui, produção, os Com 3? certeza. Olha só, Esse cliente vai querer todo dia. todo dia. Aí você vai passar o plástico filme, assim. Eu, como um cliente, se eu como um negócio com esse sabor e com esses mimos aí, ah, meu Deus, eu não quero mais outra vida. Olha, aí você coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. E essa aqui é uma ótima opção, é fácil de fazer. Você pode vender no seu trabalho, pode vender na faculdade, fácil de vender. E ainda vou falar mais. Você pode usar as minhas fotos para colocar nos grupos de WhatsApp e falar: olha, gente, a qualidade é do Bistrô dos Salgados. E aí você faz. Agora faça exatamente como você está assistindo. E eu tenho certeza que o seu cliente vai sempre lhe pedir. E o preço de vendas? Isso eu não posso falar para você não, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aí você pode estar se perguntando: Edva, como é que eu vou saber por quanto que eu devo vender? Eu tenho um e-book mostrando passo a passo de como você calcular o preço de vendas dos seus salgados. Tenho certeza que você vai amar e nunca mais você vai errar no preço de venda dos seus salgados. Ei, psiu, não vai embora não. Vou deixar para você a receita do molhinho. Olha. Agora aqui tem um segredo, e é segredo nosso, não conta pra ninguém não. Eu coloco Meia colher de sopa de mel. mel, Edva, sim. Gente, pode fazer aí. E depois volta aqui. Esse é o segredo do meu molhinho de pimenta. Fica assim, maravilhoso. Nota 1000. Conta pra ninguém não, viu? Delícia isso aqui.
Aí eu passo o plástico filme e dura 2 dias na geladeira. Pessoal, nunca deixei mais do que isso, viu? Com 2 dias acaba. Passo o plástico filme. Guarda na geladeira.